Quais os prejuízos de uma noite mal dormida, da falta do sono? É moda dizer que tem TDAH? A reação do cérebro a redes sociais e mais. Conosco aqui no estúdio, Dr. Paulo Porto, neurologista. Tudo bem, doutor? Legal recebê-lo. O senhor Adriana, já é muito de casa, obrigado. bem-vindo. Muito obrigado a vocês aí pelo espaço. Cada tópico desse daria uma aula, né? Não é? Porque é muita coisa. Programa todo. É muita coisa. Vamos começar falando do TDAH, que está super em Vamos. moda, ninguém sabe se o diagnóstico está certo, está errado, quando realmente é e por que tanta gente querendo dizer, eu tenho também. Olha, Adriana, eu acho que assim, a gente tem que entender que o TDAH é um transtorno sério que afeta de forma significativa a produtividade até econômica de um país, né? Então a gente tem pessoas ali que rendem aquém do que poderiam render. O TDAH, ele hoje em dia está sendo muito diagnosticado de forma errônea, infelizmente. Existem critérios para o diagnóstico do TDAH, a avaliação precisa ser feita de forma séria, e a forma séria é como? Por meio de consulta médica e uma avaliação neuropsicológica, que é algo fundamental de ser feito. É algo objetivo, não é subjetivo. Então a neuropsicóloga realiza a entrevista, realiza ali a aplicação de uma série de instrumentos, isso são várias sessões, que direciona a gente para entender qual é o problema que está impedindo aquela pessoa de ter uma performance cognitiva plena, não é? Só que existem outras coisas que não são necessariamente um transtorno, não é? Então, às vezes, os mesmos sintomas do TDAH, eles advêm, por exemplo, de uma alimentação inadequada. Então, isso é muito frequente. Você pegar crianças que têm uma alimentação baseada em açúcar refinado, simples, e que ficam elétricas. Por quê? Porque o centro que recompensa o indivíduo pela ingestão de açúcar simples é o mesmo que recompensa o indivíduo pela cocaína. Então é lógico que isso numa criança produz uma agitação psicomotora. Mais do que isso, nós estamos numa geração que infelizmente os pais cada vez menos estão presentes na rotina dos filhos e estão ali dando limite, educando pelo exemplo, não só pela repressão, não é? Então estão delegando. Vocês veem que é muito frequente, né? Assim, é só ir num restaurante em São Paulo no fim de semana, você vê uma criança às vezes tendo um comportamento não apropriado na mesa, o que o pai ou a mãe faz? Ai, toma aqui o celular, ó. Isso não é educar, não é? Então é muito fácil você dizer isso, é muito fácil você falar, o fulaninho tem TDAH, mas espera um pouquinho, você está fazendo o que tem que fazer? Você está dando uma alimentação direcionada para o teu filho? Criança, muita energia, você está realmente direcionando essa energia de uma forma construtiva? Seu filho faz atividade física, ele faz alguma coisa que ele realmente possa se desenvolver plenamente? Paralelamente, a escola, a gente hoje sabe que a gente não aprende igual, nós somos indivíduos. Então, por vezes, aquela criança que tem uma certa dificuldade, o problema talvez não seja a dificuldade, mas a forma como está sendo apresentado o conteúdo para ela, o ambiente onde ela está tendo aprendizado. Tem crianças que são mais resilientes e aguentam um ambiente barulhento, cheio de distração, outras não. E isso é necessariamente uma doença? Não, isso é uma particularidade. Então, antes da gente classificar alguém, colocar uma etiquetinha, você tem TDAH, a gente deveria fazer uma análise mais aprofundada e ver se aquilo realmente é uma doença que precisa de remédio ou se aquilo ali é uma circunstância, circunstancial. Precisa de mudança de hábitos. Exato. Marina, quando a gente fala de TDAH, por exemplo, a gente sabe que a medicação isolada, ela não vai ter o melhor efeito. Na verdade, o melhor efeito é quando a gente faz uma mudança completa, seja no estilo de vida, seja na alimentação, seja em atividades comportamentais, em treino cognitivo, que é feito com a neuropsicóloga, com terapia cognitivo-comportamental, ou seja, existem várias ferramentas. A medicação é uma dessas ferramentas. E hoje em dia parece que é a única coisa que tem. E está errado. E muitas vezes medicações consumidas como pipoca. Exatamente. Doutor, aproveitando essa deixa, eu lembro que uma das coisas como mãe que mais me marcaram foi saber que o cérebro está em formação até os 25 anos de idade. Olha só. Ou seja, o cérebro continua se formando até ali. E aí eu gostaria de perguntar, tem algumas coisas que são fundamentais para essa boa formação. Alimentação, sono,
o que mais? E se você puder falar rapidamente sobre sono e alimentação, porque é importante para todos, para a longevidade também. Então, se puder dar um panorama daquilo que deve ser consumido, aquilo que se deve evitar, eu imagino que também tudo isso que é importante para a nossa formação cerebral também deve diminuir a nossa perda cerebral que a gente tem ao longo do tempo. Então, se você... E também ajudar na longevidade. Eu imagino que sejam fatores parecidos, aqueles Sim. que precisa para a formação e depois para evitar esse desgaste do cérebro. Sim, na verdade, tudo que você abordou se resume a um tema central, que é a neuroinflamação. Então, a gente sabe que um cérebro inflamado, ele não vai se desenvolver direito e ele vai envelhecer mais rápido, ele vai ter perda de performance mais rápido, né? Então a gente tem os dois extremos, vamos colocar a infância precoce, onde o cérebro ainda está se desenvolvendo, né? E a gente tem já o final da vida aí, tardio, onde a gente tem uma queda na capacidade cognitiva e a gente procura o que tem em comum nessas situações. Então muito se fala hoje, por exemplo, porque o diagnóstico de Alzheimer subiu imensamente. Hoje em dia, 1 para cada 36 crianças nascidas vivas nos Estados Unidos tem autismo, né? Então, puxa vida, olha, o diagnóstico de Alzheimer também explodiu na população. O que está acontecendo? Está acontecendo que, primeiro, obviamente, a nossa capacidade, os nossos critérios diagnósticos estão aperfeiçoados, mas existe uma coisa que é comum. O estilo de vida ocidental, ele tem carregado consigo muitos estímulos neuroinflamatórios. Então, aonde a gente vê isso, por exemplo, consumo de açúcar refinado e ultraprocessados. Então, mais uma vez, o vilão açúcar aí na história. O pozinho branco do açúcar, né? Então ele é complicado, porque ele provoca ali uma reação no centro de recompensas que acaba desencadeando uma tempestade aí inflamatória no nosso cérebro. E aí a gente começa a linkar com outro extremo, que é o Alzheimer. Hoje em dia tem pesquisadores, por exemplo, que dizem que o Alzheimer seria o diabetes do tipo 3. Por quê? Porque altos níveis de açúcar causam neuroinflamação e o cérebro reage como essa neuroinflamação? O cérebro do idoso reage fazendo proteínas tau e beta-amiloide, que são encontradas frequentemente na doença de Alzheimer e impedem o funcionamento cerebral normal. Na criança, eles impedem o desenvolvimento cerebral adequado, não é? Então você falou muito bem aí, o cérebro tem um desenvolvimento longo. A gente nasce, o coração funciona, o rim funciona, o pulmão funciona, o cérebro não. Tanto que a gente nasce, a gente não fala, a gente não anda, a gente sequer senta. E isso vai se desenvolvendo ao longo da primeira infância. Depois de 6 anos o sistema nervoso central ele está completamente formado, estruturalmente. Então eu coloquei a casa em pé, agora a casa está funcionando? Não, eu preciso estabelecer essas conexões. E o que atrapalha essas conexões? É a gente ter um desenvolvimento desse organismo em formação com alimentação inadequada, uma alimentação inflamatória, é ter essa criança se desenvolvendo em um ambiente que não a estimule. Então, o que diferencia muito, né? Existem pesquisas mostrando a queda da inteligência da humanidade, primeira vez que isso acontece na história. Por quê? Porque hoje em dia o estilo de vida ele é muito mais passivo. Aliás, até trazendo isso, é chocante saber que o Brasil é um dos países com pior QI do mundo, né? E essa deterioração também. Mas isso tem muito a ver com estímulo, não é, Marina? Você vai, por exemplo, eu me lembro há muitos anos atrás, eu estive na França e eu estava visitando o Museu do Louvre, por exemplo, e o que de repente chegou uma turba ali. O que eram? Crianças de 7 anos de idade visitando o Louvre. Aqui, vou arrumar confusão agora, hein? Por mais que o futebol seja uma paixão nacional, crianças de 7 anos estão visitando o Museu do Futebol. Desculpe, mas é outro estímulo cognitivo de desenvolvimento. É a educação, vai visitar, né, o Museu do Futebol, é importante saber o que é uma característica de identidade nacional. Mas, gente, a gente precisa desenvolver intelecto. Bom sistema educacional, acesso a esporte também, como a gente vê nos Estados Unidos. Então, veja, exato. Então, puxa vida, nos Estados Unidos, o cara tem acesso ao esporte? Tem. Ele ganha bolsa para poder ir para a faculdade, só que é o seguinte, caiu o desempenho escolar, irmão? Corta. Perde a bolsa. E a arte, música também, tudo, super valorizado. Então, esse é um dos pontos, né? Assim, a gente precisa entender essa questão toda. Segundo, a gente hoje em dia tem um estilo de vida muito passivo. Vamos comparar com alguns poucos anos atrás. O senhor diz sedentário mesmo? Não só isso, na busca do conhecimento. Então, hoje em dia, assim, eu sentar na frente de uma televisão ou pedir para o Google me resolver uma pesquisa,
é alguma coisa passiva. Eu estou lá, joguei a demanda, aquilo vem. Ou eu sento na frente da TV, eu estou vendo o que querem me mostrar. Começa por aí, pelo viés de seleção. Ou na rede social também. Eu vou ver o que querem me mostrar. A rede social é mais complexo ainda, a gente aborda isso daqui a pouco. Antigamente, como é que era? O indivíduo ele recebia uma lição de casa sobre Revolução Francesa. A gente mora no Brasil, o que o cara tinha que fazer? Se ele não era abastado o suficiente para ter uma enciclopédia britânica ou Barça, ele tinha que ir à biblioteca. Então ele aprendia a ir atrás do conhecimento. Quando você vai atrás do conhecimento, isso te gera liberdade e independência, porque você não depende do que querem te falar. Você vai atrás, acha o conhecimento e ao longo do tempo você desenvolve um certo senso crítico. Ah, olha, se eu for na Barça é uma fonte confiável. Não dá para eu saber sobre a Revolução Francesa no Notícias Populares. Eu tenho que ir num lugar que... Entende? Hoje em dia isso não acontece mais. Hoje em dia, na verdade, crianças e adolescentes nem querem mais fazer lição de casa. Eles vão lá, pegam o enunciado da questão, ChatGPT. E pronto. Então, o que é que Dá nós... Google, o que sair ali no Google tá bom. Então, o que é que Ctrl+C, nós Ctrl+V. estamos incentivando? Que circuitos cerebrais nós estamos incentivando? O cérebro, ele funciona como uma rede associativa. Então, por exemplo, quando eu estudo, se eu estiver simplesmente vendo uma aula, eu tenho um nível de retenção. Se eu, além de ver aquela aula, eu estiver anotando, transcrevendo, além da área visual, além da área associativa, eu estou associando a área que planeja o movimento de escrever, eu estou lendo o que eu escrevi para ver se eu escrevi certo, ou seja, veja quantas áreas cerebrais eu ativei associadamente. Além disso, depois da aula, se no dia seguinte eu fizer um resumo daquela aula, eu estou ativando a minha memória, reforçando a consolidação. Olha quantas áreas eu estou ativando simultaneamente. Isso é muito diferente de você sentar na frente de uma tela e simplesmente ver a aula. Outro Entende? dia falávamos aqui também sobre a importância, a diferença da pessoa que tem curiosidade, interesse, né? Que já tem aquele todo brilho no olhar, diferente, como ela se sai melhor em todas as atividades da vida. Passo a pergunta agora para a Paula, também falando sobre o açúcar, que o doutor citou mais de uma vez, os prejuízos do açúcar, que ainda é um produto muito disfarçado como algo bom, né? Nas propagandas aqui pra gente no Brasil, né? Ah, comer um docinho com a família, cozinhar, né? E não só açúcar, né, Adriana? Se a gente tem os corantes, que recentemente estão sendo proibidos nos Estados Unidos, corantes artificiais, não é? Alimentos. A gente tem grupos alimentares como o glúten, que acaba tendo um comportamento inflamatório também. A gente tem um defensivo agrícola que na Europa foi banido, não se usa mais desde o ano passado oficialmente, e aqui na América, e não é só no Brasil, se usa bastante, que é o glifosato. O glifosato, presente no mata-mato e etc., ele induz um processo inflamatório cerebral, que pode ter consequências graves. Por isso que é importante se informar, né? São uma alimentação cada vez mais ligada a doenças. Doutor, o senhor falou que ensinamos as crianças através do exemplo, né? Agora, se a gente tem um exemplo de má alimentação, excesso de telas, dormir mal, né? Esse conjunto de coisas que faz a nossa vida piorar, como que a gente vai passar para as crianças um bom exemplo? Então, acredito que a mudança tem que ser primeiro na gente, para depois conseguirmos passar para as crianças. A tela é um ponto muito sensível, porque tem muita gente que trabalha com celular, trabalha com computador e fica difícil ficar longe da tela. Ao mesmo tempo, eu acredito que a tela ela traz mais malefícios na fase infantil do que benefícios. Né? Eu acredito que a criança ela tenha que ser mais livre, né? Na realidade, com o pé na realidade, do que online. Como que em qual idade que você acredita que seja o ideal para a criança começar a ter acesso à tela, acesso à internet, ou aulas online, ou então acesso ao aparelho celular mesmo, que seria o ideal? A partir dessa idade, fica ok, já vai ser um estímulo positivo. Olha, Paula, isso depende muito do nível de maturidade da criança. Eu não gosto de soluções genéricas, entende? A partir dos 8 anos, a partir dos 10 anos, ou aquela coisa, ninguém pode comer glúten. Por quê? Como dizia minha avó, nem os dedos da nossa mão são iguais, quanto mais as pessoas, não é? O que eu acredito, isso sim, é em um nível de maturidade. Nós tivemos um problema enorme em relação a isso, em relação ao acesso de crianças e à introdução delas no meio digital, que foi um problema que se impôs pela realidade. E o que foi isso? Foi a pandemia.
Então lembre-se que nós tivemos aqui, para falar só do estado de São Paulo, um lockdown que durou mais de 1 ano e meio, o que é uma coisa bizarra. Era para durar 15 dias, durou 1 ano e meio, e aí o que fizeram com isso? Jogaram crianças para fazer aulas online, inclusive em fase de alfabetização. E as repercussões disso são seríssimas e gravíssimas. A partir dali, se criou um caminho difícil de voltar. Hoje ainda existe essa lei recém-aprovada, limitando o uso de telas, pelo menos em ambiente intraescolar. Voltando ao começo da sua pergunta, eu acho que a gente tem que fazer exemplos como, não é dizer para a criança que ninguém aqui usa celular nessa casa, não sei o que, dizer, olha, papai ou a mamãe precisa usar o celular para trabalho. Porém, quando é para coisas importantes, como a minha convivência com você, o celular fica de lado. Não é? Então, veja, todos temos uma rotina que, de certa forma, está interligada ao uso do telefone, né? Virou um acesso universal, uma extensão do trabalho. Eliminou o horário de trabalho, né? Todo mundo está acionável a qualquer hora. Mas, seu filho, sua filha veio da escola, quantas vezes você sentou para fazer lição com ele? Quantas vezes você estudou para a prova com ele? Então, o que não dá para ter, e a criança percebe muito isso, é hipocrisia. É você falar, filho, agora deixa o telefone de lado porque é um tempo que a gente vai ficar junto aqui. E aí você está lá sentado na mesa do almoço, vendo TikTok. Uma coisa, você... Aí fica a reflexão. Quantos % do tempo que você usa a tela efetivamente é para trabalho? Quantos % são atividades que não são necessárias? E aí sim você pode ver que exemplo você está dando para o seu filho. As redes sociais, aí voltando um pouco no que você está falando e interconectando com o que vocês falaram, não é ocasional que você fique cada vez mais tempo na rede social. Esse é um mecanismo intencional e neurocientífico. Então como é que isso funciona? Você abriu a sua conta no TikTok hoje. E aí você começou a olhar aquelas coisas ali. Aí você gosta de cachorros. Aí o TikTok te jogou um filhote de cachorro. Você foi lá e curtiu. Ele falou, será que a Paula gosta de cachorro? Deixa eu jogar outro. Curtiu de novo. E toda vez que ele coloca, você curte. O algoritmo entendeu que você gosta de cachorro. Certo? Como é que isso funciona com você, a nível cerebral? Quando você vê alguma coisa que você gosta, e às vezes num ambiente estressante, por exemplo, está numa reunião chata, começou a mexer ali. Vi um cachorrinho, descarga de dopamina. Dopamina dá uma sensação de bem-estar. Qual que é a mensagem que você passa? Eu gostei. Me deu bem-estar, eu quero mais disso. Tá? A rede social, ela identifica o que você gosta. E ela começa a te entregar isso. A hora que você está acostumado a ter o que você gosta, o que ela começa? Ela começa a jogar com a escassez. Então, primeiro ela começa a intervalar aquilo que ela te oferece, que ela sabe que você gosta. Ao invés de ser todo post, é um post a cada 5, a cada 6, mas aí você, inconscientemente, você percebe o ritmo daquilo. Opa, acabei de ver, esse aqui eu não quero, esse aqui eu não quero, opa, veio de novo. Ok? Muito bem, qual que é o próximo passo? É tornar isso imprevisível. Você não sabe mais quando a rede social vai te oferecer o cachorrinho. Você fica à espera ou na busca? E aí você fica na busca... Precisando da droguinha, da dopamina. Exato, e é ali que a rede social faz o quê? Insere a propaganda. Vende para você. Claro. Ô, doutor, o pessoal aqui no chat perguntando bastante. Aliás, antes do chat, a gente tem um meme que combina aqui com o que o doutor falou. É uma gracinha, né? Já que a gente está falando da importância do sono, da dopamina, de quem curte ver um cachorrinho. Tá aqui no telão já pra gente jogar. Olha que bonitinho isso daí. Olha lá o caramelo. Coitado. Eu adoro os caramelos, não sei vocês. É uma paixão nacional, né? Dormindo em pé, esse é o vulgo dormindo em pé. Pode comentar um pouco mais sobre a importância do sono, doutor? E também, que eu sei que o senhor é super especializado nisso e que é de uma importância muito grande para foco, atenção, raciocínio ao longo do dia. E também aqui no chat muita gente falando sobre as crianças que durante a pandemia se acostumaram muito com as telas e que agora exige-se que elas convivam, interajam. E elas têm até, essa nova geração, um pouco de medo desse contato direto, físico, não sabe direito falar. Como que isso pode ser resgatado nessas crianças e adolescentes a partir desse contato com os pais também, que o senhor chama atenção, né? A criança ela trabalha muito por modelagem, né? Então ela vai entender um pouco da relação social, como primeiro com o núcleo familiar, que tanto estão querendo destruir, né? Então começa por aí o aprendizado de como se relacionar com o mundo. Agora, em relação a foco, atenção, sono,
A gente tem que entender que o sono é um processo fisiológico fundamental. É o único período onde o seu cérebro ele cuida dele próprio. Porque durante o resto do tempo, quando você está em alerta, ele cuida do resto do seu corpo. Ele supervisiona o funcionamento do seu corpo. Só que o sono ele precisa ser algo fisiológico, natural, não é? Então, sono de qualidade é diferente de dormir. Dormir, você pode tomar um Zolpidem da vida e desligar. Mas você teve um sono reparador? Não. Por quê? O Zolpidem, especificamente, ele é uma droga que ele é hipnótico, não é? E tem ações aonde? Justamente no mesmo receptor do diazepam, do benzodiazepínico, né? Que é o Rivotril, por exemplo, etc. Então, por mais que seja uma medicação de uma classe diferente, ele produz o mesmo efeito, porque ele atua no mesmo receptor. Então, o sono, ele começa como? Com a indução do sono, você vai deitar, aí você vai pegar no sono. E esse sono, ele vai se aprofundando até que ele chega na fase REM, que é a fase onde a musculatura voluntária, ela não tem ação nenhuma, que é a chamada paralisia do sono, mas a tua atividade cerebral, ela está ali. Porque é quando você sonha, tem pesadelos, etc, etc. Quando eu tomo um indutor do sono, como por exemplo o Zolpidem, como por exemplo o Rivotril, eu estou automaticamente suprimindo essas fases. Eu simplesmente vou lá e te desligo. E aí começa essa brincadeira de hoje em dia, né? Você toma desliga. Um para dormir, o outro para ficar acordado, o outro para render. E aí o que você faz com isso? Teus neurotransmissores estão completamente bagunçados. Como é que a gente dorme do ponto de vista fisiológico? O cérebro ele funciona numa gangorra. Glutamato, neurotransmissor excitatório. GABA, neurotransmissor inibitório. Eu acordo, glutamato, preciso estar alerta. Tá passando o dia, tá chegando a hora de eu dormir. Opa, o GABA vai subindo, o glutamato vai caindo. Simples assim, tá? Quando eu tomo alguma coisa que estimula o receptor do GABA, eu estou jogando essa gangorra lá para cima de uma forma fixa. Quando eu faço isso por meio de suplementos, como você citou aqui no bloco anterior, com o magnésio, com a teanina, o que eu estou fazendo? Eu não estou dando GABA para o meu organismo. Eu estou dando substrato para ele produzir o GABA. Então o substrato, qual que é a diferença disso? Dei o substrato, o organismo foi lá e produziu o GABA. Foi o suficiente? O que ele vai fazer com o resto do substrato? Tchau. Ah não, eu tomei um tijolinho do GABA pronto. Aí já era. Não tem como. Eu não tenho um mecanismo de feedback que faz a regulação. Entende? Para complicar, em relação ao Zolpidem, por exemplo, ele tem uma meia-vida curta, de 3 horas. Além disso, ele possui um mecanismo de funcionamento que, à medida que você toma, o metabolismo dele fica otimizado, ele é excretado mais rápido. Com isso, ele vai tendo um efeito menor. O que a pessoa faz? Vai lá e aumenta a dose. Toma outro, aumenta a dose, e tem quem misture com álcool, aí não vamos entrar nem nesse caminho, porque daí a pessoa pode fazer loucuras e nem se lembrar, né? Super perigoso, né? São remédios muito fortes que já deixamos claros que, se for o caso de tomar, só autorizado por um médico que te acompanhe para que isso aconteça em segurança. Adriana, conheço gente que toma o seu Zolpidem com vinho. Deve dar uma bagunça na cabeça, no corpo todo. Como é que você espera que seja uma pessoa dessa? Pois é. O menor dos problemas dessa pessoa é dormir. Pois é. Tem problemas a gente outros. percebe muito a dificuldade e a importância do sono em jet lags, né? Quando a gente viaja, muda o horário totalmente, a gente fica zumbi, né? Durante um bom tempo. Completamente. Agora, doutor, uma pergunta em relação a isso. De fato, o uso desses medicamentos, vamos dizer assim, o vício, né, nessas substâncias, tem aumentado muito? Porque tem aquela questão assim, mas as novas gerações, elas não usam tanto álcool, não usam alguma coisa, mas a minha sensação é que existem outros vícios, né? E um deles é exatamente isso, remédio. Me parece que cada vez mais as pessoas estão viciadas em remédio, tem um remedinho para isso, aquele outro que corta o efeito daquilo, uma loucura. É uma epidemia de uso de remédios indutores do sono, tá, Marina? Isso é um problema de saúde pública não só no Brasil, como fora do Brasil, tanto que aqui no nosso país, recentemente, o tipo de receita para adquirir o Zolpidem mudou. Saiu da branca dupla via para azul, que é mais restrita, né? Mas é um problema imenso, muito grande. O grande problema dessa questão do sono é que, além de afetar o teu rendimento cognitivo, a tua performance, ele acaba influenciando na liberação hormonal, por exemplo. A gente tem um ritmo de liberação hormonal, que a gente chama de ritmo circadiano, e o sono ele tem um papel fundamental nisso.
Quando a gente não dorme direito, a gente tem distúrbios de cortisol, de norepinefrina, de uma série de substâncias que regulam o nosso funcionamento normal. Tá? Essas outras medicações que o indivíduo toma para ter mais rendimento, para ficar acordado, que são, por exemplo, o Venvance, que é uma anfetamina, o Atenta, o Concerta, eles basicamente atuam no metabolismo da norepinefrina, entende? Que está alterada quando a gente não dorme direito. Então, não estou dizendo que não possa ser por um curto período necessário usar, às vezes mas tem muita coisa para ser feita antes. Higiene do sono, atividade física, tanto o tipo quanto o horário da atividade física, suplementação. Remédio deve ser a última alternativa a ser empregada. Com certeza, tendo ainda mais em vista as possíveis consequências tão graves. Paula, quer chamar a atenção para a gente de algumas mensagens que a gente vai jogar aqui no telão? E depois temos mais um memezinho aqui na manga que tem a ver com a nossa conversa. Tá aí. Andresa Duarte, 1988. Muito bom chá para dormir. Um chá de camomila. Então, vamos lá. Na maioria das vezes, Tem sim. outro, doutor. Peraí, o senhor já comenta tudo de Sem uma vez? cafeína, Qual que é o outro? Sono é uma coisa, dormir é outra. Muito Exato. bom. São esses aqui que, dentre muitos outros comentários pessoal aqui falando sobre durma bem, durma com o estômago vazio, e a melatonina, e por aí vai, né? Mas você Jane Maria aqui, queria saber Marina, da como que é? melatonina. Você fez Não, o chá sem cafeína. O chá não pode ter cafeína, é isso? A receita da vovó às vezes funciona? Então, olha só, isso é uma coisa muito curiosa, né? E sem mel também, sem açúcar, por favor, né? O açúcar é importante. Isso é uma coisa muito interessante, que é essa questão da variabilidade individual. Então, a minha esposa, por exemplo, se ela tomar muito chá de melissa, por exemplo, ela acaba tendo um efeito colateral. Ela fica meio como se estivesse de ressaca no dia seguinte. Camomila é mais difícil de dar esse tipo de alteração, é uma coisa mais bem tolerada. Vocês já ouviram falar de pessoas que, por exemplo, falam, olha, eu não posso tomar café depois das 3 da tarde, senão eu não durmo? Com certeza, muita gente. Já outras pessoas, elas tomam um balde de café antes de ir para a cama e tudo bem. Isso porque existe uma variação no funcionamento de duas enzimas, uma delas a CYP3A4, que são enzimas que estão envolvidas tanto no metabolismo da cafeína, quanto no metabolismo do GABA e dos benzodiazepínicos. Então, existem pessoas que são metabolizadoras rápidas. Então, o que elas fazem? Elas tomam aquela cafeína e se livram dela rapidinho. Já tem gente que toma ela e ela fica ali no corpo e não é eliminada. Essas pessoas são as que não podem tomar café depois das 3 da tarde. Neste mesmo receptor, temos a melatonina que você citou. Então, geralmente, pessoas que não podem tomar café após as 2, 3 da tarde porque ficam acordadas, quando tomam a melatonina, no dia seguinte, tem aquela sensação de ressaca, fica mal, parece que não está conectando direito com as coisas. Então também não é para todo mundo. Porque não é para todo mundo. Por quê? Caramba. Porque aquilo ali está na mesma via metabólica. Bem individualizado de organismo para organismo. E isso, exato, Adriana, isso inclusive em família é diferente. Por exemplo, a minha esposa tem dificuldade em relação a tomar café após as 3 da tarde. Um dos irmãos dela, não. O outro, também. E se você for ver, é praticamente o mesmo código genético. São irmãos dos mesmos pais. Interessante, né? Pois é, a Paula tem mais uma pergunta? Eu queria comentar aqui, a Yara Camões, ela falou, acordo sempre por volta das 3 da manhã e não consigo dormir novamente. Ai, O que ela pode fazer para melhorar a situação? E por que acontece isso? A gente está dormindo lá, pum, desperta de madrugada no meio do sono. Olha, doutor, só uma coisa, a insônia é um problema de muita gente, né? E isso vira uma tortura, né? Você acordar e não conseguir dormir, sabendo que tem 1000 coisas para fazer amanhã, você quer 70 e parece que fica mais difícil ainda. E vocês estão me deixando com uma vontade de tomar um café, que eu tô ficando maluca de vontade de tomar café. Vou pôr o meme já. Por favor, produção, me traga um café. Então, e olha que dormi bem à noite. O que tem aí de interessante nessa questão? É frequente essa queixa? É frequente. Muitas vezes, o que a gente tem aí nesse período do final da madrugada? A gente começa a subir a produção de cortisol. E o cortisol, ele sinaliza o quê? Está na hora de acordar para produzir. Entende? Agora, precisa analisar o cotidiano dessa pessoa que mandou a pergunta para a gente entender que horas ela vai dormir, como é que é a rotina de atividade física dela, como é que é o ambiente onde ela está inserida. Vou te dar um exemplo. Eu morei um tempo perto de um hospital. De madrugada, sábado e domingo era complicado, porque todo mundo ia para balada, chegava a ambulância toda hora. Então era difícil ter uma boa noite de sono. Então ela mora em um local silencioso, o quarto dela é um ambiente silencioso, a iluminação é reduzida, porque essa flutuação no nível de profundidade do sono, ela é natural.
Se num desses períodos onde você está com sono mais superficial, você tem um estímulo externo que te desperta, você vai despertar. A questão de você voltar a dormir entra um pouco no que a Adriana falou. Se você tiver ansiedade de falar, nossa, mas são 3 da manhã, eu preciso dormir. Acabou. Acabou. Você começa a contar, ó, agora se eu dormir agora, eu consigo Aqui, dormir mais ó. 2 horas. Eu nunca pego o relógio quando é de madrugada. Não E olha? o Theo chora, e aí ele volta a dormir. A maior parte das vezes ele dá uma choradinha e volta. Ah, que E eu nunca olho que horas são. Eu fico com o travesseiro em cima. Pra não do sofrer que falta pouco pra acordar, Aí é ele isso? para e eu vou junto, entendeu? Porque acho que Aqui, se você ó. olha, começa a bater uma Isso agonia. era o que eu ia falar. Esse O é o Will disse que eu tenho essa tortura desde criança. Olha que Sim. caso, coitado. Aí aqui também uma Maristela disse que tomou por 2 anos o Zolpidem, pois não dormia à noite. Mudou aqui, teve todo um tratamento médico. Me livrei do Zolpidem, graças a Deus. Que bom, só curei insônia com reposição hormonal. Outra dica. Excelente nível dessa entrevista. Parabéns, parabéns ao doutor. Ó, então. o Décio também pergunta, ele falou que dorme Décio Camargo, ele costuma dormir de 4 a 5 horas por noite. É pouco? Olha, eu respondo essa pergunta que eu recebo muito, né? Eu costumo dizer o seguinte, a despeito da obra da pessoa que eu vou citar, ele imprimiu o nome dele na história. Napoleão dormia 3 horas por noite. E olha o que ele fez. Deixou a marca dele na humanidade. Negativa, mas deixou. Né? Então, eu tenho aqui a gente não tem câmera móvel aqui, mas eu tenho o meu aplicativo de sono, que tem um sensor que eu uso, né, todo dia. E ele mostra muito bem isso. Eu tinha até separado para legal. vocês, por exemplo, eu dormi 3 horas e 56 minutos num dia. 4 horas. As pessoas vão falar, nossa, que pouco, que horroroso. Mas aí ele abre os outros parâmetros do sono, e aí você vê que meu sono REM foi bom, o meu sono profundo foi bom, a minha capacidade de restauração foi excelente. Ou seja, eu dormi pouco em termos de quantidade de hora, mas foi eficiente. Então isso importa muito mais do que a quantidade. Qualidade do sono. Você Vou marcar uma deitar, consulta, hein? Eu quero isso aí. Ó, 4 horas de Passa pra acordar gente qual é o plena, nome do tudo que eu quero. aplicativo, vamos anotar aqui. então você dormir, por exemplo, chegar e deitar na cama e eu vou dormir por 8 horas, mas você fica num sono conturbado, você não consegue aprofundar o sono. Por que isso é importante? Porque na fase do sono mais profundo, e essa é uma das funções que o Zolpidem ele desliga, a gente tem a atuação de um sistema que se chama sistema linfático, que é o sistema como se fosse o sistema linfático nosso, ou seja, só que só cerebral. Ele pega o que tem de lixo e despeja. Se você não atinge essa fase do sono, você não vai se livrar daquele resíduo metabólico do dia e você vai acordar mal. Perfeito. Doutor Paulo Porto com a gente aqui hoje. Doutor, deixa o caminho para o seu Instagram, que é muito bom, o senhor compartilha muito conteúdo, né? E tem muita gente que ficou cheio de dúvidas aqui, quem sabe pode mandar um oi pro senhor, claro. né? Fazer um contato. O Instagram é @ppmelo. P de Paulo, Melo. E é sempre muito interessante conversar com o senhor, viu? Valeu por todos os esclarecimentos, Imagina, por ter vindo prazer. aqui, conhecer nosso estúdio. Volte Seja mais vezes. bem-vindo, né? Voltarei, com certeza. favor. Obrigado. Até Obrigado. uma próxima. Boa semana, Obrigado. viu, doutor?